Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com um novo mapa de risco, divulgado agora há pouco. Vitória, Cariacica e Viana voltaram para o risco moderado de transmissão da Covid-19. Ecoporanga e Barra de São Francisco também estão na mesma classificação. Eu vou chamar o repórter Yuri Demuner, que tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Yuri. O que muda com essa nova classificação desses 5 municípios? Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Essa mudança no mapa de risco das cidades aqui da Grande Vitória, de imediato faz mudar também as regras para bares e restaurantes. O funcionamento desses estabelecimentos vai sofrer alterações de horário a partir de segunda-feira e eles devem continuar seguindo os protocolos de segurança. O governador do estado, Renato Casagrande, explicou que essas regras valem para todas as cidades que estão em risco moderado de contaminação. Vamos acompanhar a fala dele. Bares e restaurantes no município de risco moderado, a partir desta fase, eles podem funcionar de segunda a sábado até às 10 horas da noite, até às 22 horas. Dia de domingo até às 16 horas. Nós estamos estabelecendo uma limitação para bares e restaurantes porque não é um ambiente que se manteve controlado. As pessoas nestes locais, elas naturalmente têm que tirar as máscaras, elas se alimentam, elas bebem, elas se confraternizam muito mais, se aproximam muito mais. A explicação dada durante o pronunciamento pelo governador foi que essa mudança aconteceu por causa do aumento no número de leitos de UTI. Hoje, 49,2% de leitos potenciais para a Covid estão ocupados. E a situação passa a ser crítica quando o número de ocupação atinge 50%. Infelizmente, está ali bem perto, 49,2% para 50%. Outro fator mencionado é a pressão sobre a rede hospitalar de forma geral. Os hospitais do estado estão recebendo, além dos pacientes com a Covid-19, pessoas que foram vítimas de acidente, vítimas de violência, de outras doenças e também pessoas que tiveram as cirurgias eletivas adiadas lá no início da pandemia. Essa soma de fatores como um todo pressiona a capacidade de leitos do estado. Vale mencionar aqui que os eventos sociais e corporativos, como casamentos, palestras e reuniões, continuam limitados a 300 pessoas, também tendo que seguir os protocolos de segurança. Diante disso tudo, outra preocupação do governo, gente, é que o verão está aí, O calorão está batendo na porta e a tendência é que as pessoas procurem mais as praias, do estado, as belíssimas praias do estado e procurem também sair de casa. E o pedido das autoridades é justamente o contrário, ficar em casa, evitar aglomerações, evitar ir para a praia. Tudo isso para diminuir a taxa de contágio da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Por causa dessa volta das restrições, o governo também promete aumentar a fiscalização nas cidades que estão com um risco moderado. Então é importante aí para os donos de bares e restaurantes ficarem atentos às novas regras que passam a valer a partir de segunda-feira. Essas foram as informações, as principais informações passadas nesse pronunciamento de hoje. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Uma boa noite. Obrigada, Yuri, pelas informações, reforçando esse novo mapa de risco, essas regras para esses 5 municípios que entraram no risco moderado, passam a valer a partir de segunda-feira, ou seja, esse fim de semana ainda não estão valendo. E também durante o pronunciamento, o governador afirmou que não vai ter alteração nas lojas de rua e também nos shoppings, porque esses são ambientes de comércio, são mais controlados, com o uso de álcool em gel e máscara também. Então, os comerciantes que estavam aflitos podem ficar mais tranquilos, não haverá mudança no comércio. Vamos ver então os números do painel Covid, eles foram atualizados agora à tarde. Nós temos 176.903 casos confirmados até o momento, 4.101 óbitos. O número de curados é de 164.427. Nessa atualização, em 24 horas, foram contabilizadas 19 mortes e mais de 1.600 novos casos. Olha, nesse momento de pandemia, em que as pessoas mais precisam de atendimento médico, tem gente encontrando dificuldades nos hospitais. Vamos ver. Estamos aqui no hospital infantil, isoladas. Nesse estado, o ar-condicionado não funciona e nem tem como funcionar também, porque ele é mais velho que minha avó.
Estamos aqui desse estado, não pode ficar com a janela aberta, mas temos que ficar cheio de mosquito, a criança toda suada. Olha as nossas condições no hospital infantil. Foram 24 horas de agonia. A pequena Safira, de apenas 6 meses, foi internada com pneumonia no Hospital Infantil de Vitória. Desde quinta-feira, o ar-condicionado do quarto quebrou e foi quando o transtorno começou. O quarto que elas estavam, antes da mudança que foi feita hoje, era um quarto muito deteriorado, um quarto muito sem condições para receber pacientes, O ar-condicionado deu um problema, não foi solucionado de imediato, ficaram 24 horas nessa agonia, muito mosquito, o quarto muito quente e assim, sem estrutura. Felizmente, a situação foi resolvida na tarde desta sexta-feira, mas o pai da criança acredita que essa não seja uma situação isolada. A minha esposa tentou contato com o hospital, nenhum acordo foi feito, nenhuma satisfação ou resposta foi dada. Só resolveu porque eu procurei vocês. Saúde é direito de todos e obrigação do Estado. Então eles não podem permitir que tal situação aconteça. Pois é, como o Jonathan falou, saúde é um direito de todos. Ainda mais nessa época de pandemia, precisamos ter estruturas dignas, decentes e com respeito. Mas não é isso que mostram as imagens que recebemos diariamente. No Hospital São Lucas, corredores lotados. Pacientes com medicações nas macas, sem vaga nos quartos. No Hospital Evangélico, muita aglomeração na recepção, mesmo em época de pandemia. Temos também relatos de quem precisa de um atendimento. Um verdadeiro descaso. Está superlotado, principalmente corredor. Infelizmente, é muito a desejar, Pelo que a gente paga de imposto, carga tributária no país, trabalha, luta, sofre, tá difícil. Olha, sobre esse caso que nós mostramos, as crianças já foram remanejadas para outros leitos e também o equipamento já passou por manutenção. No retorno do TN2, a gente fala dos casos de polícia, é um instante só. 50 quilos de maconha escondidos em um sítio em Fundão. O local era usado como armazenamento da droga para ser vendida aqui na Grande Vitória. As fotos mostram os locais onde as drogas eram armazenadas em um sítio no município de Fundão. Tinha maconha no chiqueiro, escondida em tonéis enterrados no meio do mato e também até nessa espécie de túnel. A operação, resultado de uma investigação de 3 meses, resultou na apreensão dessa maconha toda aí que você está vendo. 50 quilos da droga. 2 pessoas foram presas, mas antes ainda trocaram tiros com a polícia. Assim que anunciamos a presença da polícia, eles empreenderam fuga e houve uma troca de tiro com os policiais, mas felizmente nós conseguimos efetuar a prisão dos 2 sem qualquer ferido. Você viu aí que essa operação aconteceu na região ali de Fundão, uma cidade que faz parte da região metropolitana, mas que fica um pouco mais afastada dos grandes centros. Segundo a Polícia Civil, essa prática de escolher municípios mais afastados está se tornando uma constante para os traficantes esconderem as drogas. É uma metodologia que o tráfico de drogas implementa em razão de grandes centros chamar a atenção. Então, eles procuram levar as suas drogas, suas grandes quantidades, para celeiros fora da região de cidade, mais para a região onde sítios, às vezes algumas chácaras. A polícia acredita que a droga seria vendida para regiões da Grande Vitória. A polícia conta também com o apoio da população. É que as informações de movimentação diferente do normal chegam pelo Disque Denúncia. Obviamente, quando eles saem do grande centro e vão para esses locais mais retirados, eles despertam a atenção em razão deles manterem uma vigilância, carros entrando e saindo, pessoas que não são conhecidas. Consequentemente, então, eles comunicam à polícia e nós desenvolvemos as ações. A polícia não descarta que outras pessoas estejam envolvidas. Por isso, as investigações continuam. As investigações continuam, já temos outras pessoas identificadas e assim que nós tivermos novas informações, nós efetuaremos as prisões desses responsáveis. Passageiros de ônibus foram assaltados hoje pela manhã em Vitória. O coletivo passava por São Pedro quando o bandido rendeu as vítimas. O ônibus assaltado faz a linha 211, Santo André, Jardim Camburi. Era por volta das 11 horas da manhã quando o assalto aconteceu. Segundo o motorista, o criminoso entrou pela porta dos fundos do municipal. Eu parei para desembarcar o passageiro e o cidadão entrou lá pela última porta, no fundo do ônibus. Foi onde logo 2 pontos depois ele
resolveu assaltar os passageiros que estavam no fundo do ônibus. A ação foi muito rápida. O bandido conseguiu levar 2 celulares de 2 passageiros. O ônibus estava com cerca de 25 pessoas. Mesmo assim, o assaltante conseguiu fugir 2 pontos depois de onde entrou. O motorista e uma das vítimas registraram um boletim de ocorrência no DPJ da capital. Essa já é a 3ª vez que um veículo conduzido pelo profissional é assaltado. Eu estou há 2 meses na linha, é a primeira vez que fui assaltado nessa linha. Em outras linhas eu já fui assaltado. Na 302, por exemplo, já fui, Jardim da Penha, Santo Antônio. Fora que a gente não faz ocorrência, que muitas vezes leva do passageiro e a gente acaba nem vindo fazer ocorrência, é um celular que leva e deixa passar despercebido. Para ele, a insegurança está aumentando. É mais difícil, porque muitas vezes a gente passa na rua, você não encontra uma polícia para te dar um apoio, uma assistência, então está complicado. O suspeito não foi identificado. A seguir, a luta contra o racismo no Dia Nacional da Consciência Negra. A gente já volta. O número de estudantes negros nas universidades aumentou entre 2014 e 2018 em todo o país. Mas ainda há muito o que fazer para que o racismo seja deixado de lado. Neste país, os pretos representam um papel principal. Acho que, no fundo, são mais senhores que escravos dos brasileiros. Todo o trabalho é realizado pelos pretos. Toda a riqueza é adquirida por mãos negras. A afirmação foi feita há quase 150 anos por uma educadora alemã que viveu aqui no Brasil no final da década de 1880. Faltavam poucos anos para que a escravidão de negros fosse finalmente proibida em todo o país. A ex-colônia portuguesa foi o último país da América a dar fim ao sistema escravista. O Brasil, ele teve mais de 300 anos de escravidão em sua história e a gente não tem do que se orgulhar disso. Quando a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea, ela não está fazendo um favor. A libertação dos escravizados foi fruto de um processo constante de luta e de resistência. E agora, depois que essa lei é assinada, o que é feito com essas pessoas? Quando o assunto é violência, não há dúvidas. A cor da pele é fator determinante. Em pouco mais de 4 anos, entre janeiro de 2016 e abril deste ano, foram mais de 4.000 mortes de pretos e pardos no estado. Ou seja, em média, 2 afrodescendentes foram assassinados por dia no Espírito Santo neste período. Embora publicamente ainda seja uma questão que dentro das instituições ainda não seja assumida como um problema, os nossos dados vêm demonstrar exatamente o contrário, né? Que o racismo é sim um problema e que a desigualdade racial ela está muito presente nesses índices, né? Nessa relação tão forte ainda que o racismo ainda tem com a violência. No último ano, dos 978 homicídios registrados no estado, 29% das vítimas eram pretas e 47% pardas. No caso de mortes em confrontos com a polícia, também são pessoas deste grupo que mais perdem a vida. A gente pode atribuir essa desproporção à associação da cultura e da estética jovem, negra e periférica por parte das polícias, figura, né, o estereótipo e a imagem do suspeito padrão. Os negros compõem a maior parcela da população capixaba, segundo o IBGE, e é também o grupo mais vulnerável em relação às doenças. O exemplo foi o que constatou a Secretaria de Saúde do Estado quando atingimos o pico da pandemia do novo coronavírus, entre 5 de maio e 1º de junho. Dos mais de 700 registros de mortes pela Covid que levaram em conta a cor da pele, 403 eram negros, ou seja, 52% do total. No caso dos brancos, foram 32%. Onde a população negra encontra-se majoritariamente, ela tem dificuldade de ter acesso ao saneamento básico, a equipamentos de saúde, de educação, a infraestrutura básica, como calçamento de ruas. A principal explicação para os dados estaria na falta de saneamento básico, que atinge mais de 40% da população negra em todo o país, além do problema das condições de moradias, quase sempre pequenas e inadequadas. Nós somos empurrados
para os morros, para criar as primeiras favelas, para as palafitas e ao longo da história nós não tivemos políticas habitacionais para sanar esses problemas. As condições precárias de moradia são reflexo de outro problema, os baixos salários. Faltam oportunidades de emprego e renda para mais de 47% dos negros que acabam trabalhando em subempregos. Nas instituições públicas capixabas, um homem branco pode receber em média R$9 mil, mas se for negro, o valor cai para pouco mais de R$6 mil em média. Já as mulheres brancas recebem R$2 mil a mais do que as pretas. Devido à luta heróica do movimento negro pelas cotas raciais, o nosso povo conseguiu entrar nas universidades em maior proporção. Isso não é resultado automático para que nós, negros e negras, ocupemos espaços de destaque, de chefia, seja no serviço público ou até mesmo nas instituições privadas. Em quase 500 anos de história, o Espírito Santo teve apenas um governador negro. Albuíno Azeredo esteve à frente do Executivo Estadual entre 1991 e 1994. Em sua gestão, trouxe ao Estado o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que nessa época conseguia pôr fim a um sistema de separação racial no país africano. Desde 2014, quando a Justiça Eleitoral começou a registrar a autodeclaração racial nas candidaturas, dos mais de 11 mil candidatos que participaram da disputa aqui no Espírito Santo, 48% eram negros, 50% brancos. Mas apenas 34% dos negros foram eleitos. Dos brancos, 65% venceram a disputa. Mas esse cenário pode mudar. A ex-vendedora ambulante se tornou vice-governadora do estado. Jaqueline Moraes é um exemplo de como a mudança pode acontecer. Até os 26 anos eu só tinha quinta série do ensino fundamental e eu entendi que eu era camelô, tinha pouco estudo, então se eu não procurasse investir, falar eu preciso caminhar, demorei muito tempo porque como camelô eu tive que fazer a EJA, fui para a EJA do ensino médio, hoje eu estou cursando, terminando um curso na Faculdade de Direito e ocupo um lugar de destaque, mas um lugar também de representatividade. O sonho de qualquer sociedade é que não precise ter o Dia da Consciência Negra, é que tenha realmente em dia nenhum, desde que haja consciência humana. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa das políticas afirmativas. Belos exemplos, né? É preciso a gente entender que todos somos iguais. E aí, falando sobre esse assunto, discutindo, colocando em voga esse assunto, a gente consegue refletir, ensinar outras pessoas e mudar essa consciência. Quem sabe nas próximas gerações a gente vai ter um povo um pouco melhor, né? Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã no TN1, viu? Uma ótima noite para você e até lá.